Venham todos para a ceia do Senhor. Casa iluminada, mesa preparada, com paz e amor. Porta sempre aberta, Pai amigo, aguardando acolhedor. Vem do alto, por Maria, este pão que vai nos dar. Pão dos anjos, quem diria, nos fará ressuscitar. Bom dia, amados irmãos e irmãs que nos acompanham através do YouTube, nesta celebração de quinta-feira. Estamos na Igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus, aqui em Itanhaém. Rezamos por todos os doentes, enfermos da Santa Casa de Curitiba e também dos hospitais que são acompanhados pelo ProSaúde. Deus, portanto, seja presença na vida de todos os enfermos. O Senhor os alimentou com a flor do trigo e com o mel do rochedo os saciou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos nossos pecados para celebrarmos dignamente esses santos mistérios. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixaste memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus, viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos a palavra de Deus nesse momento. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste.
na glória e esplendor da santidade. Como o orvalho, antes da aurora eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso, que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Terra, exulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos tua voz. Tanto possas, tanto ouses em louvá-lo, não repouses, sempre excede o teu louvor. Hoje a Igreja te convida ao pão vivo que dá vida. Vem com ela celebrar este pão que o mundo creia por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Quão solene a festa, o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Novo rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo, foge a noite, chega a luz. O que Cristo fez na ceia, manda a Igreja que o rodeia, repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos, para a nossa salvação. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes do reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede as multidões para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus lhes disse: Dá-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes.
a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixes, e levou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os, e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Como nós dissemos no início, celebramos pelos nossos irmãos enfermos nos hospitais, particularmente aqueles que não podem chegar até a sua comunidade. Então rezamos com vocês, pedimos dom da cura para todos os nossos doentes, diríamos assim, todos aqueles que estão, diríamos assim, nas mãos dos médicos, enfermeiros e colaboradores da saúde, afinal, que tenham a proteção divina e a proteção também desses irmãos e irmãs que trabalham junto de vocês. E hoje celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, neste dia 19 de junho de 2025. E queremos, a partir da Palavra de Deus também, receber o alimento para nós, esse mesmo alimento que Jesus deixou como fonte de vida para os seus discípulos. Quando nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus, acolhemos em nós a vida e o amor de Jesus. Aprofundamos, além disso, os laços que nos ligam a Jesus e a todos os irmãos e irmãs que se sentam conosco à mesa da Eucaristia. Ouvimos a primeira leitura tirada do episódio das tradições patriarcas. Conta como Melquisedeque, o sacerdote de Salém, em Jerusalém, veio ao encontro de Abraão trazendo o pão e o vinho, e sentou-se com ele à mesa e o abençoou. E a catequese cristã viu em Melquisedeque uma prefiguração de Jesus, o sacerdote eterno que veio de Deus para oferecer no altar o pão e o vinho, seu corpo e sangue. Ouvimos também no Evangelho Jesus que divide 5 pães e 2 peixes com a multidão faminta. Os gestos feitos por Jesus nesse dia, num local deserto, perto de Betsaida, antecipam os gestos que irá fazer na última ceia, à véspera da sua morte, quando irá partilhar o pão e o vinho com os seus discípulos. Partir, partilhar, dar. É uma bela forma de resumir toda a vida de Jesus. Assim vivem também os que estão com ele e se alimentam dele. E a segunda leitura oferece-nos o mais antigo relato dos gestos de Jesus fez na última ceia, sobre o pão e o vinho. Paulo de Tarso, o autor desse relato, avisa-nos que comer o pão e beber o vinho de Jesus significa ter compromisso com ele, com a sua maneira de viver, com a sua maneira de amar. Portanto, comungar o corpo e o sangue de Jesus é por isso incompatível com tudo o que signifique divisão, conflito, discórdia, desprezo pelos irmãos, particularmente os mais pobres e os pequenos. Em Gênesis 14, 18 a 20, nós vemos este rei Melquisedeque, que irrompe subitamente na história de Abraão e é apresentado como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O nome Salém deve ser identificado com Jerusalém. Melquisedeque, portanto, seria um rei pré-israelita da cidade de Jerusalém. Juntava à realeza funções sacerdotais, acumulação na mesma pessoa e realeza do sacerdócio não era raro no antigo Médio Oriente. Portanto, sabemos inclusive por documentos extrabíblicos que Elion, o Deus Altíssimo, que Melquisedeque servia, era uma divindade adorada na região de Jerusalém na época pré-israelita. O Salmo 110 também liga a tradição sobre Melquisedeque com o trono de Davi
E alguns séculos depois, estabelecido em Jerusalém, Melquisedeque é ainda referido na carta aos Hebreus como sacerdote, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, que permanece sacerdote para sempre, conforme Hebreus, capítulo 7, versículo 3. E para o pregador cristão que nos legou a bela homilia, que é a carta aos Hebreus, Jesus é um sacerdote à maneira de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, que veio ocupar o trono do seu pai, Davi. Abraão, portanto, é abençoado pelo sacerdote Melquisedeque, é portador de uma força que vem de Deus. E o relato se refere, portanto, a Abraão, que recebe essa bênção do rei. E, ao mesmo tempo, através da sua bênção, dizima os bens que trazia, que implica o reconhecimento de um direito de propriedade, de supremacia. Finalmente, porque esse banquete do pão e do vinho que une a mesma mesa na gente de Salém e a gente de Abraão, prefigura a mesa eucarística, à volta da qual se sentarão em plena comunhão pessoas de todas as raças, tribos, nações, culturas, etc. Primeira carta aos Coríntios 11, 23 a 26. Então, para que os cristãos de Corinto possam perceber o sentido da maneira como se comportava a Assembleia Litúrgica Comunitária. E assim, São Paulo recorda-se como a Eucaristia foi instituída. O relato mais antigo nos chegou sobre a ceia do Senhor. Paulo começou a dizer que recebeu do Senhor o relato que vai fazer. Portanto, nos versos 23a. Na verdade, ele esteve na última ceia de Jesus com os discípulos, mas recebeu esse relato na catequese cristã dos primeiros tempos, provavelmente em Damasco, depois de ter encontrado Jesus. Portanto, o seu testemunho é verdadeiro e deve ser levado a sério. Na noite da sua despedida, enquanto estava à mesa com os discípulos, Jesus quis fazer um gesto e de alguma forma resumisse toda a sua vida, todas as suas palavras, que disse tudo aquilo que tinha proposto àqueles que o acompanharam desde a Galiléia a Jerusalém. Enquanto comia com os discípulos, tomou o pão, partiu-o, deu aos que estavam à mesa, dizendo: isto é o meu corpo, entregue por vós. Depois tomou um cálice, deu aos discípulos e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei em memória de mim. O que é que Jesus Cristo quis dizer com esses gestos? Toda a vida de Jesus, tudo o que ele disse e fez, foi um dom de si próprio, em favor dos seres humanos. Ele deu-se completamente por amor, sem pensar em si próprio, nas suas conveniências, nos seus interesses próprios e nos seus projetos pessoais. Portanto, ele continua a doar-se até o extremo, sempre que as comunidades dos seus discípulos se sentam à mesa com ele. E repete os gestos que ele fez na última ceia. Portanto, a Eucaristia cristã é esse memorial de tudo isso, uma atualização da entrega de Jesus por todos. Assim também os cristãos de Corinto celebram tudo isso num ambiente também de dificuldade, de divisão, de conflito, de discórdia, de excessos egoístas, de desrespeito com os mais pobres da comunidade. E justamente São Paulo vai chamar a atenção para que a Eucaristia, celebrada no amor de Jesus, possa vencer tudo isso, todas essas dificuldades e limitações da comunidade. Paulo acha que isso é muito grave, um desenvolvimento que o texto da nossa leitura não apresenta, avisa aquele que comer o pão, beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Versos 29. E o Santo Evangelho de Lucas 9, 11b, 17. Jesus Cristo que chegando num lugar deserto, perto de Betsaida, junto com seus discípulos, com eles acompanha uma grande multidão. E Jesus Cristo está ali, junto deles, afinal, não se mostra incomodado pelo fato da multidão não ter arruinado seus planos, mas acolhe com carinho, com amor aquela gente.
A palavra grega utilizada no relato, apodexamenos, acolheu, significa, coloca-nos o contexto da hospitalidade e sugere, portanto, a solicitude que deve ser hóspede que chega à sua casa. Portanto, revela a preocupação de Jesus em ser para todos aqueles que o procuram um sinal vivo desse amor com Deus, que ama os seus filhos e filhas. E depois do acolhimento, Jesus avança para a liturgia da palavra, diríamos assim. Põe-se a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. Entusiasmado com o seu tema preferido, o reino de Deus, Jesus não se dá conta que o dia está chegando ao fim. São os discípulos que chamam a atenção dele e diz a Jesus: manda embora a multidão para ir procurar pousada e alimento às aldeias e nos lugares próximos, pois aqui estamos num lugar deserto. Versos 12. Fundamentalmente, os discípulos declinam responsabilidades e propõem que cada um se arranje como puder. Mas é Jesus Cristo que envolve os discípulos nessa busca de soluções para a fome da multidão, porque eles, enquanto testemunhas do reino de Deus, têm que se envolver na procura de respostas para os problemas dos seus irmãos. Portanto, os discípulos de Jesus devem estar conscientes de que não podem passar ao lado das multidões esfomeadas como se isso não lhes dissesse respeito, mas devem sentir-se responsáveis pela fome dos homens e mulheres e assumir plenamente a missão de saciar-lhes essa fome. Assim, apesar do lirismo que Jesus Cristo tenta passar, os discípulos estão conscientes de que suas responsabilidades para resolver o problema são nulas. Estão apenas ali 5.000 homens e apenas no meio da multidão um menino com 5 pães e 2 peixes. Pareceu-lhes impossível alimentar toda aquela gente para ir comprar comida, como os discípulos então sugerem a Jesus. Marcos e João falam da mesma necessidade de ter muito mais de 200 denários para conseguir alimento para todos. Do resto, não tinham dinheiro suficiente. Como poderiam dar alimento para aquela gente? Então, a saída que Jesus Cristo diz foi reunir esses homens em grupos de 50, portanto, organizar o grupo. E aí Jesus abençoa os pães e os peixes e pede para que os discípulos distribuam para essa multidão faminta. E diz no final do relato que todos comeram, ficaram saciados e ainda recolheram 12 cestos de pães. Portanto, a fórmula de Jesus de saciar a fome teve esse resultado bonito. Não foi uma magia, mas foi um milagre. Todos comeram e ficaram saciados. Recolheram 12 cestos que sobraram, no verso 17. Quando reconhecemos que tudo é dom de Deus, damos graças a Deus e nos dispomos a partilhar verdadeiramente com nossos irmãos e irmãs. E esse grande milagre de Jesus não foi aparecer do nada uma montanha de pães e peixes suficiente para saciar a fome de 5.000 homens, mas foi mostrar aos seus discípulos que o pouco, quando partilhado com amor, chega a todos e permite saciar a todas as fomes. Guiados por Jesus, portanto, os discípulos descobriram que a solução para a fome dos homens não está no sistema de compra e venda, que apenas produz exploração, injustiça e desigualdade, mas está na adoção de uma forma de viver que privilegia a partilha, a gratuidade, o dom. Só a partir dessa lógica, a lógica de Deus, será possível saciar a humanidade atormentada pela fome de pão e pela fome de tantas outras coisas necessárias para viver em abundância. Portanto, esses mesmos gestos de Jesus é esta mensagem bonita que fica para nós nessa celebração. Diante do cenário de doação, nós vimos também um cenário onde existe divisão, mas também existe a partilha dos peixes para saciar a fome da multidão. Num local deserto perto de Betsaida,
Jesus e os seus discípulos distribuíram para a multidão pão e peixes repartidos. E na última ceia, Jesus pede aos discípulos para que repetissem em sua memória os gestos de entrega e doação do que ele tinha feito. Fazer isto em memória de mim, quando ele entrega aos discípulos o pão e depois reparte o pão e depois o vinho. O que Jesus fez quando repartiu o pão e os peixes, saciou a fome da multidão, torna-se, portanto, uma antecipação da Eucaristia. Revela a preocupação de Deus em dar a todos os seus filhos e filhas em abundância. E mostra que essa vida que Deus oferece chega ao mundo através do dom, da partilha, anuncia e antecipa o banquete escatológico, quando todos os homens e mulheres se sentarem com Jesus, à mesa de Deus, para participarem do banquete do reino. Você, meu irmão, que está nos acompanhando, que Jesus Eucarístico esteja presente em seu coração, em sua vida, juntamente dos seus, e todos aqueles que acompanham também vocês nos hospitais, clínicas, enfim, nas casas onde as pessoas acompanham os nossos irmãos enfermos. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. E que Nosso Senhor possa, com seus gestos de partilha e de generosidade, nos ensinar também a partilhar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo Senhor, pão vivo descido do céu, rezemos nesse momento iluminados pela nossa fé. Deus da aliança, que nos destes o vosso Filho Jesus, o sacrifício puro e perfeito, dai à vossa Igreja a força do Espírito, para que ela seja sempre este sacrifício vivo e santo para a transformação do mundo, nós vos pedimos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Deus verdadeiro Pai amoroso, inspirai sempre mais pessoas a se engajarem no combate à fome, às desigualdades e à miséria, para que o nosso testemunho eucarístico produza frutos na sociedade, nós vos pedimos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Deus de nossos pais, que nos enviastes o Cristo, maná descido do céu, reuni em vosso amor todos os povos, línguas e culturas, promovendo a fraternidade universal, e fazei com que nossa comunidade, participando da mesa do Senhor, seja fermento na massa e sal da terra, nós vos pedimos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Deus, que alimentais os famintos e assistis os fracos, pelo corpo de Cristo, que recebemos e somos, fazei de nós um só corpo e um só espírito, unidos de tal forma que nada poderá nos separar, para que nossa fé, esperança e caridade atraiam mais pessoas ao vosso coração, nós vos pedimos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Seguindo também as intenções do Papa Leão XIV, rezemos pela paz no mundo, pela paz particularmente agora entre iranianos e judeus, pela paz entre palestinos e judeus e também pela paz na Ucrânia. Que Deus possa estar junto desses povos e ser presença viva na defesa, particularmente daqueles que sofrem, crianças, mulheres, idosos. Rezemos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Senhor nosso Deus, acolhei nossos pedidos, ensinai-nos a repartir o pão com os necessitados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Passamos o nosso ofertório com o canto. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal
que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós vos pedimos, concedei que benigna a vossa igreja os dons da unidade e da paz, misticamente simbolizados por essas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao Autor. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quando estava reunido com os apóstolos na última ceia para perpetuar pelos séculos a memória da sua paixão salvadora, ele ofereceu-se a vós como cordeiro sem mancha e foi aceito como perfeito sacrifício de louvor. Nesse sublime mistério alimentais e santificais os vossos fiéis, para que no mundo inteiro o gênero humano seja iluminado por uma só fé e unido na mesma caridade. Assim nos aproximamos da mesa desse admirável sacramento, para que, repletos de doçura da vossa graça, nos transformemos em imagem da vossa glória. Por isso, o céu e a terra entoam um hino de louvor, de adoração, e também nós, com as multidões dos anjos, rezamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue à abração da alimenta paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, Jesus, o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o bispo da nossa diocese Tarcísio, com o seu bispo coadjutor Joaquim Moll, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos partiram desta vida,
acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, santos apóstolos, Santa Teresinha, do Menino Jesus, São César de Bus, patrono da minha congregação, e todos os santos, que neste mundo viver a vossa amizade, a fim de louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Com grande amor e confiança, rezemos como nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, esses vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não li os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade de vossos Deus com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados a participar do banquete nupcial do Cordeiro e Jesus, o Cordeiro de Deus, nossa vida, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Jesus nos guardem para a vida eterna. Amém. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o Rei dos Reis, o Salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me dei por vós, só por amor. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, eu nele, diz o Senhor. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a participação eterna na vossa divindade, que no tempo presente é prefigurada na comunhão do vosso preciosíssimos corpo e sangue. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então agradecemos aí a Sol e a equipe que nos auxiliou, sua filha, né? Muito obrigado, pessoal, que também nos acompanhou através do YouTube. Que Deus abençoe a todos, a Santíssima Eucaristia, corpo e sangue de nosso Senhor, abençoe vocês todos que rezaram conosco, particularmente os irmãos enfermos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Cristo ressuscitado e de em paz o Senhor vos acompanhe para sempre. Graças a Deus. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita